A chuva caía incansável sobre o coração do Rio de Janeiro, lavando as pedras históricas da Praça da Carioca com uma melancolia profunda e cinzenta. O delegado federal Tiago Monteiro observava a cidade através do vidro blindado de sua viatura preta, um refúgio seguro contra a miséria que se arrastava pelas calçadas úmidas. Homens e mulheres curvados pelo peso da pobreza tentavam desesperadamente proteger pertences sob marquises decadentes. O contraste entre o couro luxuoso do banco onde Tiago estava e a realidade crua lá fora sempre lhe causava um desconforto silencioso, uma ferida na alma incrivelmente dolorosa e constante. Apesar de envergar o uniforme que representava a Justiça Suprema e carregar o sobrenome de uma das famílias mais tradicionais e ricas do país, o coração do delegado era um abismo de solidão, sua vida ao lado de Camila, uma mulher moldada para as aparências da alta sociedade. Era tão fria quanto o mármore da mansão dos Monteiro. Faltava-lhe o calor de um lar verdadeiro, o sorriso de uma criança, o brilho nos olhos que o dinheiro jamais poderia comprar. Tiago suspirou pesadamente, sentindo a armadura de sua autoridade pesar mais do que o habitual naquela tarde chuvosa e sombria. De repente, o comboio policial foi forçado a frear bruscamente, fazendo os pneus cantarem no asfalto molhado e despertando Tiago de seus pensamentos obscuros. No meio do caos do trânsito e da chuva incessante, uma figura minúscula e frágil havia se jogado destemidamente diante do capô do carro blindado. Era um menino. Não devia ter mais do que 7 anos de idade. Vestindo farrapos encharcados que grudavam em seu corpo esquelético e tremulante, os seguranças rapidamente desceram dos veículos, com as mãos firmes em suas armas, prontos para afastar qualquer ameaça à integridade do poderoso e respeitado delegado federal. Contrariando os rígidos protocolos de segurança, Tiago abriu a porta do carro e pisou na água suja, ignorando a chuva que logo ensopou seus ombros. A multidão de transeuntes e alguns repórteres que cobriam a patrulha formaram um círculo curioso ao redor da cena inusitada. O silêncio pareceu engolir o barulho das buzinas quando os olhos do delegado encontraram a criança parada. O menino não recuou 1 milímetro sequer diante dos guardas armados ou da figura imponente de Tiago, mantendo uma postura de desafio impressionante que beirava o desespero absoluto. O garoto levantou o rosto pálido e sujo de lama, fixando um olhar intenso e cortante diretamente na alma do homem mais temido da corporação. Com um gesto rápido e trêmulo, ele apontou o dedo indicador encardido na direção do rosto de Tiago, e sua voz infantil, rouca pela friagem, cortou o ar pesado da praça. "Você é o meu pai", gritou o pequeno Lucas, com uma força que parecia vir das entranhas da própria miséria. Um murmúrio de choque e espanto varreu a multidão instantaneamente, enquanto os flashes das câmeras dos jornalistas disparavam sem piedade sobre eles. O impacto daquelas palavras foi mais devastador do que um tiro a queima-roupa no peito do oficial condecorado, paralisando-o completamente no meio da rua alagada. Tiago tentou articular alguma palavra, uma ordem de prisão por desacato ou talvez uma simples negação indignada, mas sua voz morreu na garganta seca. Ao olhar profundamente naqueles olhos castanhos, amendoados e cheios de uma tristeza resiliente, ele viu o reflexo exato do próprio rosto no espelho. Era um olhar familiar demais, uma herança genética inegável que carregava as mesmas tempestades internas e a mesma teimosia orgulhosa da linhagem dos Monteiro. O tempo pareceu parar dolorosamente quando um raio cortou o céu cinzento, iluminando um objeto peculiar que pendia no pescoço magro e sujo do menino. Era um crucifixo de prata envelhecida, desenhado com detalhes rústicos que brilharam fracamente sob a fraca luz dos postes de iluminação pública da praça. A respiração de Tiago falhou abruptamente, e o chão de asfalto pareceu desabar sob seus sapatos perfeitamente engraxados, ao reconhecer aquela joia única e inesquecível. Aquele colar fora um presente seu, entregue há muitos anos em uma promessa de amor eterno, a uma jovem e doce empregada chamada Mariana. As lembranças que ele havia tentado enterrar no lugar mais sombrio de sua mente
e romperam com uma violência avassaladora, rasgando todas as suas defesas cuidadosamente construídas. O sorriso tímido de Mariana, o cheiro de lavanda de seus cabelos escuros e a pureza de sua fé inabalável em Deus inundaram seus pensamentos desordenados. Ele lembrou da dor insuportável quando sua mãe, a implacável Dona Beatriz, anunciou que a garota havia roubado a mansão e fugido como uma criminosa vulgar. Agora, a mentira sustentada por uma década começava a desmoronar miseravelmente diante da evidência viva que tremia de frio, sem se importar com os flashes frenéticos da imprensa ou com os sussurros maliciosos das pessoas que observavam a cena das sacadas dos prédios comerciais. Tiago deu um passo trôpego e lento na direção do pequeno garoto abandonado. Ele caiu de joelhos diretamente sobre o asfalto encharcado de água barrenta e fria. Suas mãos, acostumadas a empunhar armas e algemar criminosos, tremeram incontrolavelmente ao tentarem alcançar os ombros miúdos e assustados daquela criança vestida de pura miséria. As lágrimas do poderoso delegado se misturaram às gotas grossas da chuva, marcando sua inevitável transformação. Quem enviou você aqui? Menino, onde está a sua mãe? Tiago sussurrou com a voz embargada, um misto de esperança desesperada e terror angustiante dominando seu peito. Lucas agarrou o crucifixo com suas mãozinhas sujas, apertando-o contra o peito magro, como se aquela fosse sua única proteção divina contra a crueldade do mundo. Minha mãe está morrendo. Ela precisa de mim. E me disse que Deus mostraria o caminho. Respondeu o menino chorando, revelando a urgência trágica da situação. Naquele instante chuvoso e revelador, o império de mentiras da família Monteiro começou a ser julgado pelos céus implacáveis, ignorando completamente os protestos veementes de seus subordinados e os gritos histéricos dos repórteres. Tiago tomou uma atitude que chocaria toda a corporação policial. Com um gesto firme e protetor, ele envolveu o corpo trêmulo do menino com seu próprio paletó e o ergueu do chão sujo da praça. Os policiais tentaram alertá-lo sobre o imenso risco à sua reputação impecável e sobre o circo midiático que já começava a se formar perigosamente ao redor deles. O delegado apenas lançou um olhar mortal, ordenando que abrissem espaço até a viatura preta blindada, protegendo a criança de todos. Em vez de seguir o protocolo padrão de encaminhar o menor abandonado para um orfanato público superlotado, o comboio seguiu diretamente para a sede da Polícia Federal. Dentro do carro, o silêncio era interrompido apenas pelo som do ar-condicionado e pela respiração ofegante do pequeno Lucas, que parecia engolido pelo luxo assustador do veículo oficial. Tiago observava o garoto pelo retrovisor com o coração apertado, notando cada detalhe doloroso daquela fragilidade infantil extrema. As feridas abertas nas mãos pequenas e os ossos marcando o rosto sujo, a angústia crescia como um monstro incontrolável dentro do peito do homem. Ao chegar ao seu escritório reservado, Tiago trancou a porta, isolando-se das perguntas incessantes e dos olhares investigativos de seus próprios agentes treinados. Ele acionou um velho amigo médico de confiança absoluta, exigindo que viesse imediatamente realizar um exame de DNA em segredo absoluto. Longe dos registros oficiais do sistema, o delegado coletou cuidadosamente a saliva do menino, sentindo suas mãos tremerem diante da possibilidade aterrorizante e milagrosa de ser realmente o pai biológico daquela criança sofrida. O médico partiu rapidamente com as amostras, deixando para trás um vazio sufocante de incertezas brutais que precisavam ser enfrentadas com urgência. Enquanto esperavam, Tiago providenciou um prato de comida quente e observou chocado a voracidade com que o garoto devorava o alimento simples. Era a fome desesperadora de quem não via uma refeição decente há muitos dias. Uma crueldade inaceitável em um país de tantas riquezas acumuladas nas mãos de poucos. Entre uma garfada e outra, Lucas começou a falar sobre a vida miserável que levavam na favela da Rocinha, um lugar governado pela violência extrema e abandono total do Estado. Cada palavra pronunciada pela criança inocente era como uma facada profunda, desferida diretamente contra a alma atormentada de Tiago.
O menino contou que Mariana estava doente há meses, tossindo sangue sem parar em um colchão velho, jogado no chão úmido do barraco de madeira. O dinheiro que ganhavam vendendo doces no sinal de trânsito não comprava os remédios caros, restando apenas a fé inabalável nas orações diárias a Deus por um milagre salvador. A imagem de Mariana, a mulher vibrante e cheia de luz que Tiago amou apaixonadamente no passado, agora definhando na mais completa miséria. Destruiu suas estruturas emocionais. O homem forte desabou internamente, precisando segurar as lágrimas dolorosas que ameaçavam transbordar descontroladamente na frente do pequeno menino. Após deixar Lucas sob os cuidados de uma policial de confiança, Tiago dirigiu até o bairro nobre do Leblon, onde a mansão da família Monteiro se erguia majestosamente. Os portões de ferro forjado abriram silenciosamente, revelando um jardim perfeitamente podado que exalava o cheiro de um dinheiro frio e sem alma. Ao cruzar a porta principal, o eco de seus passos, no piso de mármore italiano, soou lúgubre, parecendo zombar da tristeza esmagadora que ele carregava em seu peito cansado. O contraste entre aquele palácio opulento e o barraco na Rocinha causava-lhe um profundo nojo repulsivo e revoltante. Na sala de estar magnificamente decorada, Camila bebericava um vinho importado caríssimo, enquanto reclamava enfadonhamente com a empregada sobre um arranjo de flores supostamente inadequado. Ela usava um vestido de seda que custava mais do que a comunidade inteira de Mariana ganhava trabalhando arduamente em um mês. A futilidade absoluta de sua esposa bateu de frente com a brutalidade assombrosa do mundo real que Tiago acabara de testemunhar nas ruas molhadas do centro. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa e cortante, o quão distante estava da essência do amor verdadeiro e da vida com propósito significativo. Você está péssimo, Tiago. Os jornais estão histéricos com essa fofoca barata de um garoto mendigo na praça. Mamãe está furiosa com o escândalo, disse Camila. A voz dela era fina, desprovida de qualquer empatia genuína, preocupando-se única e exclusivamente com a imagem superficial da família. Nas colunas sociais elitistas da cidade, o delegado não respondeu imediatamente. Apenas continuou encarando a mulher com a qual dividia a mesma cama, sentindo-se habitando um planeta completamente diferente do dela. A frieza daquele casamento arranjado o sufocou de uma maneira que ele jamais havia experimentado tão intensamente e dolorosamente até aquele instante crucial. Sem pronunciar uma única palavra para justificar seu comportamento, ele deu as costas para a esposa exasperada e caminhou pesadamente em direção ao seu escritório pessoal. Trancou-se no cômodo escuro, serviu-se de uma dose dupla de uísque puro e sentou-se na poltrona de couro velho, encarando fixamente o celular sobre a mesa de mogno. Cada minuto de espera pelo resultado daquele exame parecia uma tortura medieval arrastada, rasgando suas convicções profundas sobre quem ele realmente era perante a sociedade. As sombras do passado o assombravam impiedosamente, trazendo o rosto doce de Mariana e as mentiras venenosas de sua mãe. A tempestade lá fora continuava a castigar impiedosamente a cidade maravilhosa, refletindo perfeitamente o caos emocional que destruía o homem por dentro. De repente, o brilho súbito da tela do telefone iluminou o ambiente sombrio, acompanhado de um zumbido curto e metálico, indicando a chegada do arquivo esperado ansiosamente. Tiago sentiu o sangue gelar em suas veias, enquanto estendia os dedos vacilantes para abrir a mensagem com o anexo confidencial do laboratório médico avançado. Aquele laudo laboratorial simples e irrefutável detinha o poder avassalador de implodir completamente o falso império da família Monteiro e mudar sua vida irreversivelmente para sempre. O laudo laboratorial brilhava na tela do celular, confirmando com exatidão matemática 99,9% de probabilidade biológica de paternidade. Tiago Monteiro deixou o aparelho escorregar de suas mãos trêmulas, sentindo o peso esmagador de 8 anos de mentiras desabando sobre seus ombros cansados. Sem hesitar mais um segundo sequer, ele arrancou a gravata de seda italiana e desabotoou a camisa social perfeitamente engomada.
Substituiu o terno caro e opressor por calças jeans desbotadas e uma jaqueta de couro surrada, despindo-se simbolicamente de toda a arrogância elitista de sua família poderosa e implacável. Ele retornou à delegacia em absoluto silêncio, buscando o pequeno Lucas, que o aguardava ansiosamente com os olhos brilhantes de esperança contida. Guiando seu próprio carro descaracterizado, o delegado seguiu as coordenadas imprecisas dadas pela criança rumo ao coração pulsante e perigoso da imensa favela da Rocinha. As ruas largas e arborizadas da Zona Sul deram lugar rapidamente a becos estreitos, ruelas labirínticas e um emaranhado caótico de fios elétricos pendurados precariamente. O cheiro de esgoto a céu aberto misturava-se ao aroma de comida caseira, compondo o cenário desolador e vibrante daquela comunidade historicamente negligenciada pelo governo. Tiago estacionou o veículo no pé do morro, ciente de que a partir dali teriam que subir a pé pelas escadarias íngremes e escorregadias. Lucas segurou a mão grande e calejada do policial, conduzindo-o com a destreza de quem conhecia cada buraco e cada sombra daquele lugar esquecido. Moradores observavam com desconfiança a figura estranha e imponente do homem branco subindo a comunidade. Mas a presença familiar do menino maltrapilho servia como um passaporte silencioso. O coração do delegado batia descompassadamente contra as costelas, enquanto se aproximavam de um barraco de madeira podre, incrustado na encosta perigosa. A porta frágil rangeu dolorosamente quando Lucas a empurrou com suas mãozinhas, revelando um interior escuro, abafado e terrivelmente úmido. O cheiro forte de doença e mofo atingiu o rosto de Tiago como um soco violento no estômago, roubando-lhe momentaneamente a respiração ofegante. Em um canto escuro e miserável do cômodo apertado, sobre um colchão fino e manchado, estendido diretamente no chão de cimento frio, jazia uma figura fantasmagórica e frágil. A luz fraca que entrava pelas frestas do telhado de zinco iluminou o rosto incrivelmente pálido e encovado da mulher que ele jamais havia esquecido. Era Mariana Silva, a doce e vibrante garota por quem ele havia se apaixonado perdidamente na juventude, agora reduzida a uma sombra dolorosa e agonizante. Os longos cabelos negros que antes exalavam perfume de lavanda estavam opacos e emaranhados, moldando um rosto marcado pelo sofrimento indescritível e pela fome cruel. Ao ouvir os passos vacilantes do homem no assoalho irregular, ela abriu os olhos lentamente, lutando contra uma exaustão que parecia sugar sua própria alma doente. Um acesso de tosse violenta e seca sacudiu seu corpo esquelético, manchando o lençol rasgado com pequenas gotas de sangue escuro. Tiago caiu de joelhos ao lado daquele leito improvisado de agonia extrema, sentindo grossas lágrimas de remorso queimarem seus olhos castanhos e cansados. Ele segurou as mãos geladas e ossudas da mulher com uma delicadeza desesperada, como se pudesse transmitir sua própria força vital para aquele corpo, definhando rapidamente. Mariana. Meu Deus, o que fizeram com você? Meu amor, sussurrou o homem implacável, com a voz embargada e completamente quebrada pela dor dilacerante. Ela piscou lentamente, tentando focar a visão turva na figura imponente que chorava convulsivamente sobre suas mãos frágeis, naquele ambiente desolador e fétido. Um leve e doloroso sorriso tentou se formar nos lábios ressecados e pálidos de Mariana ao reconhecer os contornos do rosto do único homem que amou. Suas mãos trêmulas e fracas se ergueram com imensa dificuldade, tocando o rosto molhado de lágrimas do delegado federal em um gesto de carinho ancestral. Você veio. Eu sabia que Deus ouviria as orações do nosso menino. Eu precisava te entregar o Lucas antes de partir, murmurou ela com extrema dificuldade. O peso daquelas palavras simples e devastadoras destruiu as últimas barreiras de contenção emocional que ainda restavam na alma de Tiago. A dor dilacerante cedeu espaço a uma fúria protetora e incontrolável contra o destino cruel e contra a sua própria cegueira imperdoável de uma década. Ele jurou silenciosamente que não permitiria que a morte roubasse aquela mulher de seus braços novamente, custasse o que custasse a sua carreira e família. Tiago envolveu o corpo frágil e leve de Mariana em seus braços fortes,
erguendo-a do chão frio com a reverência de quem carrega uma verdadeira santa. Lucas os observava com lágrimas silenciosas, agarrado ao crucifixo de prata, enquanto o pai prometia tirá-los daquele inferno urbano imediatamente. O trajeto desesperado pelas ruas caóticas do Rio de Janeiro até o hospital da Zona Sul parecia durar uma eternidade angustiante para Tiago. No banco de trás do carro, a respiração de Mariana era fraca e intermitente, cortada por delírios febris que a transportavam para um passado sombrio. Com a cabeça repousando no colo do pequeno Lucas, que chorava silenciosamente, acariciando os cabelos suados da mãe, ela começou a murmurar palavras desconexas. Os fragmentos de suas frases ecoavam no interior do veículo como navalhas afiadas cortando diretamente a alma despedaçada do delegado federal, incansável e assustado. Entre acessos de tosse e gemidos de dor profunda, Mariana revelou a verdade aterradora, que havia sido enterrada sob os tapetes luxuosos da mansão dos Monteiro. Ela confessou, com uma voz fantasmagórica que beirava o sussurro, como Dona Beatriz havia descoberto a gravidez indesejada da jovem empregada. A matriarca implacável e fria forjou descaradamente o roubo de joias valiosas da família para chantagear a garota pobre e sem defesa. A condição imposta pela mulher perversa para não mandar Mariana apodrecer em uma cela imunda de prisão era a interrupção imediata e criminosa daquela gestação inocente, para proteger a vida minúscula que crescia em seu ventre assustado. A jovem não teve outra escolha, senão fugir desesperadamente no meio da noite chuvosa. No entanto, o braço longo e opressor do poder financeiro de Dona Beatriz alcançou todos os refúgios possíveis que Mariana tentou buscar na cidade. A matriarca usou sua influência imensurável para fechar todas as portas de emprego, garantindo que a moça grávida fosse rechaçada e humilhada em qualquer lugar. O plano diabólico visava esmagar a dignidade da mulher, jogando-a na sarjeta para que a miséria absoluta fizesse o trabalho sujo de extermínio. Ouvir aquelas atrocidades saírem dos lábios pálidos e moribundos da mulher que amava causou um terremoto devastador nas fundações morais do íntegro Tiago Monteiro. O homem que dedicou sua vida inteira a combater a criminalidade e a corrupção nas ruas descobriu que o verdadeiro mal residia em sua própria casa. Sua mãe, venerada nas altas rodas da sociedade carioca como uma dama de caridade impecável, revelou-se um monstro de crueldade indescritível e preconceito doentio. A falsa perfeição aristocrática da família desmoronou instantaneamente, deixando apenas os escombros de uma hipocrisia enojante que sufocava sua existência vazia. Ao chegarem à emergência do hospital de elite, Tiago usou toda a força de seu distintivo para garantir que a equipe médica atendesse Mariana imediatamente. Ele observou, com os punhos cerrados e os olhos injetados de uma fúria incandescente, os paramédicos levarem o corpo frágil da mulher pelas portas duplas. O delegado abraçou o pequeno Lucas com força, prometendo silenciosamente que o sofrimento deles acabaria e que a justiça seria feita de forma implacável. Uma tempestade sombria formava-se no coração do policial, alimentada por um ódio profundo e vingativo contra a podridão de sua própria linhagem de sangue, deixando seu filho sob a proteção rigorosa de seguranças particulares de extrema confiança no hospital. Tiago caminhou de volta para seu carro com passos pesados. A chuva fina que ainda caía sobre a cidade maravilhosa parecia lavar as últimas amarras de obediência cega que o ligavam à sua mãe dominadora. Ele dirigiu em direção ao Leblon, com a mente focada em uma única missão destrutiva e libertadora, que mudaria os rumos de sua história. A máscara de filho submisso e herdeiro perfeito havia caído permanentemente, revelando o rosto de um homem pronto para declarar guerra total. As luzes dos postes refletiam no para-brisa molhado, enquanto o delegado acelerava o motor potente, rasgando a madrugada fria com uma determinação letal e assustadora. Cada quarteirão que o aproximava da mansão monumental dos Monteiro aumentava a fervura do sangue que pulsava violentamente em suas veias tensas e doloridas. Os anos de docilidade e de um casamento de fachada arranjado para manter as aparências grotescas
não fariam mais parte da vida autêntica que ele desejava. O império de mentiras, seda e ouro estava prestes a colidir frontalmente com a força imparável de uma verdade crua e insuportável. A imponente fachada da mansão dos Monteiro erguia-se silenciosa sob a chuva fina da madrugada carioca, escondendo a podridão moral que sustentava suas fundações. Tiago empurrou as pesadas portas de carvalho maciço com uma violência assustadora, ignorando completamente o olhar atônito e amedrontado do velho mordomo da família. O som de seus passos firmes e decididos ecoou pelo imenso saguão de mármore italiano, anunciando a chegada de uma tempestade devastadora e inevitável. A luxuosa sala de estar, adornada com obras de arte caríssimas e lustres de cristal reluzentes, seria o palco do julgamento final daquela noite. Dona Beatriz repousava elegantemente em sua poltrona de veludo francês, vestindo um robe de seda pura e segurando uma taça de vinho tinto importado. A matriarca arrogante ergueu os olhos frios e calculistas para encarar a figura desalinhada e encharcada de seu filho único invadindo o ambiente imaculado. Ela tentou esboçar um sorriso desdenhoso e proferir uma repreensão severa sobre o escândalo inaceitável que ele havia protagonizado na praça central da cidade. No entanto, a expressão dura, sombria e implacável no rosto do delegado federal congelou instantaneamente as palavras venenosas em sua garganta envelhecida e seca, sem pronunciar uma única sílaba de cumprimento. Tiago atirou violentamente o envelope amassado com o laudo do laboratório sobre a mesa de centro envidraçada. O impacto seco do papel contra o vidro pareceu um tiro de canhão estilhaçando a paz hipócrita e silenciosa daquela residência de luxo opressor. Ele apontou o dedo trêmulo de raiva para o rosto pálido da mulher que o gerou, acusando-a diretamente de destruir a vida de uma inocente. As palavras do delegado rasgaram o ar espesso da sala com uma fúria justiceira e cortante, desmascarando a crueldade escondida sob as pérolas brilhantes. Dona Beatriz leu as letras escuras impressas no documento oficial, mas sua expressão permaneceu assustadoramente inabalável diante da prova irrefutável de sua maldade extrema. Com uma voz carregada de um elitismo enojante, ela justificou suas ações nefastas como um sacrifício necessário para proteger a pureza impecável da linhagem. A matriarca afirmou categoricamente que uma simples empregada miserável e sem berço jamais seria digna de carregar o sobrenome centenário e respeitado da família. A total ausência de remorso nos olhos frios de sua mãe provocou uma náusea profunda e repulsiva no estômago do justiceiro e honrado policial. Atraída pelos gritos exaltados que ecoavam pelas paredes espessas da mansão, Camila adentrou o recinto, vestindo seu roupão de cetim caro e olhar confuso. A esposa superficial exigiu explicações imediatas sobre a confusão absurda, temendo apenas a repercussão negativa daquele escândalo monstruoso nas colunas sociais da alta burguesia. Tiago olhou para as duas mulheres que representavam tudo o que ele havia aprendido a desprezar intensamente a ganância cega, a vaidade vazia e a crueldade, com uma clareza mental surpreendente. Ele declarou em alto e bom som o fim definitivo e irrevogável daquele casamento arranjado e totalmente falido. O delegado caminhou até a lareira majestosa e atirou as chaves de seus carros importados e os cartões de crédito ilimitados diretamente nas chamas. Ele renunciou publicamente e, com imenso desprezo, a cada centavo manchado de sangue da fortuna dos Monteiro, preferindo a honra íntegra da pobreza honesta. Prometeu que a justiça divina e a lei dos homens cairiam pesadamente sobre Dona Beatriz, garantindo que ela pagaria caro por seus crimes obscuros. Virou as costas para aquele império decadente de ilusões cruéis, caminhando a passos largos rumo à saída principal para nunca mais olhar para trás. A noite fria lá fora pareceu incrivelmente revigorante e acolhedora quando Tiago cruzou os portões de ferro forjado da mansão pela última vez. O peso sufocante de uma vida falsa desapareceu milagrosamente. Substituído por uma urgência desesperada e amorosa,
de retornar aos braços de sua verdadeira família. Ele dirigiu de volta ao hospital com o coração purificado e a mente focada unicamente na sobrevivência frágil da mulher que sempre dominou seus pensamentos. O poderoso delegado escolheu, deliberadamente, o caminho espinhoso da verdade, pronto para enfrentar todas as tempestades midiáticas ao lado de Mariana e do pequeno Lucas. O cheiro de antisséptico do hospital particular misturava-se ao medo paralisante que dominava os corredores brancos e silenciosos da unidade de terapia intensiva. Quando Tiago finalmente cruzou as portas duplas de vidro fosco, o bip intermitente e acelerado dos monitores cardíacos ecoou como um alarme fúnebre. O médico responsável, com uma expressão grave e os ombros caídos, informou que o estado de Mariana havia se deteriorado drasticamente durante a madrugada fria. Os pulmões frágeis da mulher castigada pela miséria extrema lutavam desesperadamente contra uma infecção severa que ameaçava apagar sua luz para sempre. Enquanto a batalha silenciosa pela vida acontecia no quarto de hospital, o mundo exterior explodia em um circo midiático frenético e implacável. As primeiras páginas de todos os jornais do Rio de Janeiro estampavam o rosto do delegado federal e do pequeno Lucas na praça. Manchetes sensacionalistas gritavam sobre o escândalo do filho bastardo e a traição imperdoável no seio da tradicional e intocável família Monteiro. Repórteres acampavam na porta da clínica de luxo, sedentos por qualquer detalhe sórdido que pudesse alimentar a curiosidade voraz de uma sociedade hipócrita e julgadora. Contrariando todos os conselhos de seus superiores na Polícia Federal para manter silêncio absoluto, Tiago decidiu enfrentar a tempestade de frente. Ele desceu até o saguão principal do hospital, segurando firmemente a mão do pequeno Lucas, que apertava o crucifixo de prata, sob a luz ofuscante dos flashes e o bombardeio de perguntas maliciosas. O delegado ergueu a cabeça com uma dignidade inabalável, com uma voz firme que ecoou por todo o país. Ele reconheceu publicamente a paternidade do menino pobre e declarou seu amor incondicional pela mulher internada na UTI. As declarações corajosas de Tiago desencadearam uma verdadeira avalanche judicial contra o império decadente de mentiras da arrogante Dona Beatriz. Uma força-tarefa especial do Ministério Público começou a investigar minuciosamente as finanças obscuras e os crimes de extorsão do passado da matriarca. As portas da alta sociedade carioca se fecharam brutalmente para a mulher que antes ditava as regras do luxo e da moralidade. Isolada em sua mansão fria e assombrada por acusações gravíssimas de fraude e chantagem, ela finalmente sentiu o gosto amargo da ruína e do desprezo público. Alheio à derrocada iminente de sua própria mãe, Tiago encontrou refúgio na pequena e silenciosa capela do hospital durante a madrugada solitária. O homem forte, acostumado a impor a lei dos homens com uma arma na cintura, ajoelhou-se humildemente diante do altar de madeira. As lágrimas grossas e dolorosas de um amor profundo molharam o chão polido, enquanto ele implorava fervorosamente a Deus por um milagre salvador. Ele prometeu dedicar cada batida de seu coração para fazer Mariana feliz, rogando que os céus não a levassem antes de conhecerem a paz. O pequeno Lucas entrou na capela iluminada por velas vacilantes e abraçou os ombros largos do pai que chorava convulsivamente no escuro. A criança, que havia conhecido apenas a face mais cruel e faminta do mundo na favela, agora irradiava uma fé pura e comovente. Ele colocou suas mãozinhas sobre a cabeça curvada do delegado, repetindo as orações simples e poderosas que sua mãe lhe ensinara nos momentos de desespero. Naquele abraço apertado entre pai e filho, unidos pela dor e pela esperança, o verdadeiro significado de família foi forjado definitivamente. De repente, o alarme de emergência soou pelos corredores silenciosos, rompendo a prece fervorosa e fazendo o sangue de Tiago congelar instantaneamente. Enfermeiros e médicos correram apressadamente em direção ao quarto de Mariana, carregando equipamentos de reanimação cardíaca com expressões tensas e profissionais. O delegado correu até o vidro da UTI, esmagando o rosto contra a superfície fria, observando em pânico a luta desesperada pela vida.
O corpo frágil da mulher que ele amava convulsionava levemente, enquanto a equipe médica lutava arduamente para trazer seu coração cansado de volta à batida. Os segundos se arrastaram como horas de tortura medieval. Cada choque do desfibrilador parecendo atingir diretamente o peito angustiado do policial. Tiago murmurou juras de amor eterno através do vidro grosso, recusando-se a aceitar que o destino pudesse ser tão cruel e injusto. O bip do monitor tornou-se um som contínuo e aterrorizante, preenchendo a sala branca com a ameaça real e iminente da morte definitiva. Enquanto o médico balançava a cabeça negativamente, o mundo de Tiago desmoronou completamente, mergulhando-o na escuridão profunda do desespero e da perda irreparável. O som contínuo e aterrorizante do monitor cardíaco foi subitamente interrompido por um bip fraco e irregular, que ressoou como um trovão de esperança na sala branca. O médico ofegante parou as compressões no peito de Mariana, observando incrédulo os números vitais subirem lentamente no painel digital iluminado da máquina. O milagre divino, alimentado pelas preces fervorosas de Tiago e pela fé inabalável do pequeno Lucas, havia arrancado a mulher doce e sofrida das garras frias e implacáveis da morte. Lágrimas de alívio indescritível inundaram o rosto cansado do delegado federal, que desabou de joelhos, agradecendo aos céus silenciosamente, enquanto a luz da vida retornava aos olhos amendoados da amada de Tiago. A escuridão absoluta da justiça divina desabava impiedosamente sobre a mansão dos Monteiro. Dona Beatriz foi arrancada de sua cama luxuosa durante a madrugada por agentes federais implacáveis, algemada sob os flashes cruéis da mesma imprensa que antes a venerava. Os cofres secretos repletos de dinheiro sujo e os documentos incriminadores de extorsão foram expostos em cadeia nacional, destruindo completamente a reputação secular da família arrogante. A matriarca perdeu absolutamente tudo, sendo condenada a viver seus últimos dias mofando em uma cela úmida, solitária e desonrada. A superficial Camila, incapaz de suportar a vergonha imensa da pobreza súbita e o escândalo colossal que arruinou seu status social, fugiu covardemente para a Europa, abandonando tudo, livre das amarras tóxicas que o prendiam ao passado sombrio. Tiago dedicou os meses seguintes exclusivamente à recuperação lenta e milagrosa de sua amada Mariana no hospital. O amor verdadeiro. Antes, sufocado pelas mentiras venenosas da elite carioca, provou ser o remédio mais poderoso do mundo, curando as feridas físicas e emocionais profundas. Lucas finalmente pôde trocar os farrapos molhados das ruas perigosas por roupas limpas, livros coloridos e sorrisos infantis constantes. Um ano após a tempestade reveladora na Praça da Carioca, o final da tarde pintava o céu do Rio de Janeiro com tons dourados e alaranjados deslumbrantes. Na areia macia da famosa praia de Ipanema, Tiago caminhava descalço e sereno, segurando a mão de Mariana, que irradiava uma beleza saudável e uma paz indescritível. À frente deles, o pequeno Lucas corria alegremente em direção às ondas suaves do oceano, rindo alto enquanto a brisa acariciava seu rosto livre de preocupações. A lei do retorno havia cobrado seu preço aos ímpios, recompensando abundantemente a pureza, a verdade e o perdão sincero. O delegado abraçou sua família com força diante da imensidão azul do mar, sentindo o calor do sol poente aquecer seu peito outrora frio e sombrio. Ele finalmente compreendeu que a maior riqueza de um homem não reside em mansões vazias ou sobrenomes aristocráticos e manchados de sangue inocente. A verdadeira justiça começou no momento em que ele decidiu escutar o grito desesperado de um menino faminto no meio de uma praça chuvosa e barrenta. Unidos pelo destino e abençoados por Deus, eles caminharam rumo a um horizonte luminoso, deixando as cinzas do sofrimento eternamente no passado esquecido.